Ano passado, o Avante Meu Tricolor trouxe uma informação em um dos diversos momentos de instabilidade do Luiz Zubeldia à frente do São Paulo, de que havia uma pressão interna dentro do clube para que o São Paulo fosse atrás de um treinador experiente. São basicamente duas correntes, né? Uma de conselheiros velhos, mais velhos, perdão, de cardeais, que defendem que o clube poderia dar uma chance a Luiz Felipe Scolari, gaúcho, que, como todos sabem, tem uma história muito rica no rival Palmeiras e nunca trabalhou no Morumbi, né, nunca sequer foi cogitado para trabalhar no Morumbi. O segundo nome é de Tite, esse com uma história em outro rival, o Corinthians, que trabalhou em diversos clubes, mas também nunca passou nem na porta do São Paulo, e que tem como principal defensor Muricy Ramalho, seu amigo pessoal. Muricy chegou a ser consultor da seleção brasileira quando o Tite lá estava, né? Quando o Tite estava no comando do selecionado nacional da CBF. Pois bem, nesse momento em que o São Paulo enfrenta dificuldades, em que o São Paulo vem de uma derrota e de um empate sem gols contra times que lutam contra o rebaixamento no Campeonato Paulista, esses nomes voltaram a aparecer, seja de pessoas de dentro do clube, seja de colegas de profissão, colegas jornalistas, mas o fato é que voltou a borbulhar a água da demissão de Luiz Zubeldia, tal como aconteceu ano passado, principalmente depois das eliminações das Copas, né? Seja a Copa do Brasil, seja a Copa Libertadores. E, de fato, mais uma vez, os dirigentes do São Paulo falam abertamente em manter o argentino. Mas para manter o argentino e para dar uma tranquilidade para a continuidade do seu trabalho, como aconteceu ano passado, dessa vez a decisão foge de ser única e exclusivamente das cabeças e das mãos que dirigem o futebol do São Paulo. Na verdade, passa até por rivais, e principalmente uma palmeirense e uma santista. Não está entendendo nada? A gente vai contar para você a partir de agora nesse vídeo. Antes, maravilha, maravilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo e amiga São Paulino, São Paulina, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Este é o Avante Meu Tricolor. Meu nome é Rafael Emiliano, editor e repórter aqui do portal, especialista, né, portal especializado, perdão, na cobertura das coisas do São Paulo Futebol Clube. E a gente pede, antes de mais nada, que você, encarecidamente, deixe aí o seu like, né? Deixa o seu like, né? Dá o seu joinha aí, né? Muito importante. Também que você se inscreva no nosso canal e que você compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas, o máximo de São Paulinos possíveis, né? Só assim, pra gente ser mais propagado, né, e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. Então você ajuda bastante a gente, dando seu like, contribuindo, distribuindo o nosso material, distribuindo nossas matérias. Entre lá no nosso portal www.avanteutricolor.com.br. Se você quiser, se você puder, eu vou pedir que você pense com carinho na possibilidade de ajudar esse canal virando membro. Só R$ 7,99 por mês, muito barato. Lá dentro da nossa concepção é um preço acessível, claro que só você sabe o aperto que você passa aí nessa batalha diária chamada vida. Mas se você por acaso estiver aí sobrando e quiser contribuir, fique à vontade, vire membro do canal, R$ 7,99, você entra, é uma gentileza que a gente dá, uma cortesia que a gente dá, não é grande coisa, eu sei, mas é o que a gente pode fazer, a gente te inclui no nosso grupo de Avante Lovers, né, o nosso grupo de WhatsApp, onde você tem acesso aí a toda a galera, toda a equipe de colaboradores do Avante Meu Tricolor, não é verdade? Você também pode fazer o Pix, está aqui na tela, se você quiser contribuir com um valor menor, fique ao seu critério. Só, Rafael, mas eu só posso dar R$2. E para nós já é o suficiente, a gente já agradece de coração. Também tem o botão Amei aqui, você clica nos 3 pontinhos, você vai ver um coraçãozinho, uma forma de você fazer essa doação ocasional aqui pelo próprio YouTube. E você também pode assinar o nosso Apoia-se, também é uma forma de contribuição recorrente. É muito importante todo o auxílio que você dá ao nosso trabalho, ao jornalismo independente,
para que a gente continue aqui se dedicando, fazendo esse projeto crescer cada vez mais, você que gosta da gente. Se você quiser e se você puder. Agora dá o like, é de graça. Você só vai gastar o seu dedinho aí. Então, já agradeço desde já a sua participação, não é mesmo? Rapaziada, vamos lá. Terminar dos jabás, né? Vamos falar desse assunto sério que está abalando o São Paulo em duas frentes. A primeira, a demissão do Luiz Ubeldia, é um assunto que até então estava sendo tratado como algo improvável, algo impossível, algo, digamos assim, delirante, mas que depois do empate sem gols com a Inter de Limeira, de novo, como aconteceu em Bragança Paulista, né, o São Paulo jogando o segundo tempo com um jogador a mais, dessa vez com o time titular, não conseguindo pressionar aquele que talvez seja o pior clube do Campeonato Paulista, né, a Inter de Limeira luta contra o rebaixamento, é o único time que não venceu nenhum jogo até agora, né, e enfim, tá em sérias dificuldades, sérios problemas. O São Paulo empatou em 0-0 lá em Brasília. Isso fez despertar uma série de críticas acerca do Luiz Ubeldia, acentuar, na verdade, porque na internet o Luiz Ubeldia já é um nome contestado, o Luiz Ubeldia já é um nome que não agrada uma parcela significativa aí dos torcedores do São Paulo, essa que é a verdade, né? E, de fato, o desempenho apresentado, a forma como o São Paulo atuou, seja lá em Bragança, seja em Brasília, não agradou, né? Não agradou, deixou uma série de dúvidas no ar. E aí é inevitável que a gente pegue o telefone no dia seguinte do jogo e procure os dirigentes para falar o óbvio, né? Para perguntar o óbvio. O Luiz Ubeldia corre risco de demissão? Efetivamente ainda não. Mas acontece que dessa vez a decisão não parte só do Zubeldia. E é o que nós vamos... Quer dizer, não parte só da diretoria do São Paulo referente ao futuro do Zubeldia. E é o que nós vamos tentar explicar aqui. Por quê? Porque, na verdade, o momento político do São Paulo atravessa uma instabilidade muito grande. O Casares vem sendo cobrado muito fortemente por muitos grupos aliados políticos dele por uma decisão que foi alheia dele. Ele não tem meio que nada a ver com isso. Mas os grupos políticos que o sustentam, são 5 grupos políticos, basicamente, que sustentam o Casares no poder, que sustentam a gestão Casares, né? Isso sem contar os apoios, claro, mas aí é outra conversa. Quem de fato faz parte da diretoria são pessoas desses 5 grupos políticos. E conforme o Avante Meu Tricolor também, né? Você pode entrar lá no site, procurar a matéria referente aos conselheiros vitalícios, né? Abriu-se 10 vagas, né? Para quem não sabe, o Conselho de São Paulo, ele é formado por 250 conselheiros, dos quais 150 são vitalícios e 100 são eleitos. E a cada vez que abrem 10 vagas de vitalício, porque efetivamente essas pessoas falecem, né? Ninguém é eterno, né? Vitalício, você sabe, é para a vida inteira. O cara vira conselheiro para a vida inteira. Toda vez que abre 10 vagas, o São Paulo, estatutariamente, é obrigado a eleger 10 novas pessoas para ocuparem essas cadeiras. Como que funciona essa eleição? Essa eleição parte do pressuposto de que os grupos políticos internos ali do São Paulo indicam os nomes. O presidente do conselho faz uma avaliação, né, ali de quem foi indicado e dá a sequência que vai para o conselho consultivo, né? O conselho é um conselho de notáveis ali dentro do São Paulo que basicamente dá o seu aval se o nome é propício ou não. Né? Então são indicados as pessoas pelos grupos políticos e esse conselho consultivo dá o aval se aprova ou não a entrada deles como conselheiros vitalícios. Seria um rito banal, né? Seria um rito, vamos dizer assim, usual de qualquer clube de futebol, de qualquer associação, qualquer agremiação do que seja, dentro do seu estatuto, dentro das suas legislações, dentro das suas normas, se não fosse um pequeno detalhe, né? Vamos aqui nem entrar, porque já tem matéria lá no Avante Meu Tricolor sobre isso, sobre a situação da oposição, que tentou dar um golpe, né? Esse que é o termo. Tentou dar um golpe não, tentou fazer uma manobra ali para forçar a escolha de algum nome deles e deu errado, o outro em Ares de Abreu, que é o presidente do conselho, barrou. Só que dentro dos nomes indicados pelos grupos políticos da situação, despertou muita polêmica interna no São Paulo o fato de terem duas pessoas que efetivamente não são torcedores do São Paulo, né? Eu aqui não vou dar os nomes, né, por uma questão de celeuma, por uma questão de que essas pessoas não descumpriram
nenhuma norma no que tange ao regulamento institucional de São Paulo, ao Estatuto do São Paulo. O que falta é um pouco de ética, talvez. E aí a ética é variável, né? O que é ético para você pode não ser para mim. O que é ético para o meu vizinho pode não ser para o meu pai, entendeu? A discussão ética é muito variável. Tem gente que não vê problema nisso, mas para grande parte da torcida pegou muito mal. E não só para grande parte da torcida, para muita gente, principalmente ali os cardeais, as pessoas mais experientes ali dentro do São Paulo, dentro do conselho, não necessariamente ligadas à oposição, mas que atuam, né, mas que fazem ali um papel de enfrentamento ao Casares e as pessoas que são aliadas do Casares, pegou muito mal. Pegou muito mal, isso eu posso dizer. E o que eu posso dizer também é que não é culpa efetiva do Casares, mas assim, não passou pelo Casares a lista. Mas passou. Não sei se deu para você entender, né? Era algo que poderia ter sido evitado e o presidente simplesmente não evitou. Poderiam ter acontecido discussões internas acerca disso, né? E não houveram. Por enquanto, é um assunto que está sendo tratado muito internamente. Tanto é que você vê aí blogs e páginas que, de certa forma, assim, não apoiam explicitamente o presidente e sua gestão, pelo menos são coniventes, não no sentido pejorativo da palavra, mas são, né, não é que são passapanos, mas mantém, vamos dizer assim, uma esperança na governança do Casares e das pessoas que lá dentro estão. Né? Tô falando de mais de uma página, não tô falando especificamente de alguém, tá? Só para deixar claro. E cada um segue a linha que bem entender, né? Aqui no Avante Meu Tricolor nós não temos elos políticos com ninguém que seja do São Paulo, então a gente pode vir aqui e dar esse relato e trazer para vocês essa guerra de bastidores que está acontecendo lá dentro. E que pegou muito mal, né? Como eu disse, 2 nomes que foram eleitos conselheiros na última eleição, um deles foi reeleito, inclusive, né? Um torcedor do Palmeiras, um torcedor do Santos, né? E que foram indicados para ocuparem uma dessas 10 vagas de conselheiros vitalícios e que foi aprovado, né, a indicação deles para ser averiguada, para ser avaliada pelo Conselho Consultivo, foi aprovado pelo presidente do órgão, o Walter Aires de Abreu. Né? É um assunto que está dando muito pano para manga interno no São Paulo lá. Então, assim, efetivamente, o que causa mais estranheza são os ritos internos do São Paulo para que você chegue num cargo desse. Caso você não saiba, para você virar conselheiro do São Paulo, você assina um documento de, vamos dizer assim, uma espécie de batismo tricolor. Lembram do batismo tricolor? Uma espécie de atestado de São Paulinidade, onde 3 conselheiros atestam que você torce para São Paulo, que você ama as cores do São Paulo, que você tem devoção pelo clube. E para virar conselheiro vitalício, essa lista aumenta. Você precisa de 5 conselheiros para assinarem a documentação, provando que você tem essa tal de identidade são paulina, né? Que você carrega esse conceito de paixão são paulina, que você é um São Paulino idôneo, que você de fato torce para as cores, torce para o clube, né? Tem uma brincadeira que não é brincadeira, que depois se mostrou verdadeira, né? Se no São Paulo tem esse rito, por exemplo, no Palmeiras você é obrigado a cantar o hino para ser candidato a presidente, né? Não apareceu até hoje a imagem da Leila cantando o hino, né? Então, quer dizer, significa que esses processos, na verdade, servem de uma certa maneira para inglês ver, né? Como diz o ditado, né? Porque é uma forma de falar para a torcida, não, aqui, ó, o clube social, ó, as pessoas que vêm daqui são São Paulinas, ou são palmeirenses, ou são corintianos. Só que na prática depende da pessoa, né? Vamos ser bem sinceros, né? Depende da pessoa, né? Se a Leila não tivesse uma cadeia de interesses em torno dela dentro do Palmeiras, ela não ia passar. Porque eu duvido muito, como eu disse, nunca apareceu essa imagem da Leila cantando o hino. Nunca apareceu a imagem da... Nunca apareceu... não vai aparecer a cópia desse documento de atestado de São Paulinidade dessas 2 pessoas que foram indicadas para o Conselho Deliberativo, Conselho... né, virarem conselheiras vitalícias, perdão, deu uma gaguejada aqui, desculpa. Então, na verdade, assim, que você, depois de 14 minutos de vídeo, o que você
olha no título desse vídeo, que está no título desse vídeo, e fala: pô, a demissão do Zubeldia depende de um palmeirense e de um santista. Sim, depende, porque, na verdade, o que acontece? Se esse assunto ganha corpo, se internamente as coisas para o Casares ficam piores do que já estão, porque, reitero, isso passou para avaliação do Conselho Consultivo, essa decisão vai ser referendada em março, se essas duas pessoas indicadas que não são São Paulinas vão ser... Inclusive, uma é filho de um ex-diretor do Santos, né? Filho, eu falei no sexo masculino, mas eu tô jogando aqui de maneira vaga, tá? Porque, como eu disse, eu não quero dar nenhum feitio de identificação dessas pessoas, até por questão da própria segurança delas também, porque elas teoricamente, não são culpadas. Como eu disse, não é ilegal, é desonesto, de certa maneira, né? Se é que deu para vocês me entenderem. Isso nunca aconteceu antes na história do São Paulo. Isso já aconteceu em outros clubes, tá? Há relatos disso no Santos, citando aqui os grandes paulistas como exemplo. Relatos disso no Santos e no próprio Palmeiras, com a própria Leila. Mas no São Paulo isso é algo inédito. Nunca duas pessoas que torcem abertamente para outros clubes, inclusive o perfil delas tem fotos, né? Que comprovam isso. Os perfis de redes sociais, no caso, né? Nunca que os cardeais são paulinos permitiam passar um negócio desse. Então há uma grande cobrança interna das pessoas que integram o Conselho Consultivo e de cardeais com história lá dentro de São Paulo, que eu não vou citar o nome aqui, porque a pessoa me pediu anonimato, de que se o Conselho Consultivo não barrar, a vida dessas pessoas vai se tornar um inferno. Só que, de uma certa maneira, a vida do São Paulo já vai virar um inferno. Quando você tem duas pessoas que estão preocupadas com o social, estão preocupadas com a piscina, com a bocha, com a sauna, com o futebol lá, com o campeonato interno, e não vão estar muito preocupadas com o futebol profissional, com Cotia, com coisas que o torcedor são paulino realmente se importa. Então, sim, o título desse vídeo parte dessa premissa. A demissão do Zubeldia, a manutenção do Zubeldia no cargo, passa pela situação política que o Casares plantou. Como eu disse aqui, mais de uma pessoa com quem eu conversei. O Casares não soube desses indicados. O Casares não foi consultado. Olha, presidente, nós vamos indicar esse. Foi algo que pegou o próprio Casares de surpresa. Mas ele poderia também ter trabalhado para evitar e não trabalhou. Isso passou no rito inicial lá do Conselho Deliberativo. Passou para os grupos que apoiam ele. Passou por pessoas muito próximas a ele, como a própria Mara Casares e como o próprio Outem Ares de Abreu. Passou por eles isso. Então, assim, como diz desculpa o termo chulo, né? Mas agora que a M já foi feita, e vem pressão muito grande aí, vem pressão de pessoas de torcida organizada, como a gente já apurou, né? Que não necessariamente são ligados ou não ao Baby, o principal líder da Independente, que apoia o presidente, assim como o André da Dragões. E aqui também não vou entrar em leviandade se eles ganham algo, se eles deixam de ganhar algo. Não precisam, né? A verdade é essa, eles não precisam. As torcidas organizadas hoje são instituições que dão lucro, que geram dinheiro, que movimentam muito, muito dinheiro. Tem os interesses políticos e eles, como sócios do clube, eles têm todo o direito de apoiar quem eles querem. Aqui nós estamos fazendo esse tipo de juízo de valor. Mas acontece que muita gente que não necessariamente são eles ficaram incomodadas com essa situação. Foi algo que não pegou bem. Então, se precisar de um elemento para tentar apaziguar as coisas com a torcida, para evitar que isso ganhe manchetes maiores do que aqui no Avante Meu Tricolor, do que o pessoal do Arquibancada que falou isso nas lives, do que o Alê lá do Anotações Tricolores, veículos segmentados, mas que não tem a audiência do Globo Esporte, né? A gente não tem o alcance de um portal aí de grande empresa, né? Para realmente... Tem um vizinho meu batendo castanhola aqui, não sei se o barulho tá vazando, mas se estiver vazando, vocês me desculpem. Vocês podem ver que antes, lá atrás, eu dei um corte seco aqui, uma pausa, porque tava demais o barulho. Mas se estiver vazando, eu já peço desculpas desde já. A gente não tem o alcance desse povo, né? Desses nossos colegas. E até agora, neles, há um silêncio sobre esse assunto. Mas que se o Zubeldia for mantido e não tiver novidade jornalística, pode vir à tona. E aí vamos tirar, precisa-se de um elemento, precisa criar um elemento novo para tentar tirar o foco. E talvez tirar o foco disso seja
a demissão do Zubeldia, a troca do Zubeldia. Como eu disse, da situação do Zubeldia em si, pra gente encerrar esse vídeo, não se fala na demissão, mas tem fogo amigo, já surgiram os fogos amigos. Todo mundo acompanhou aí hoje o nome do Tite vindo à tona. O Tite é um grande sonho, aí eu posso falar abertamente aqui. O Tite é um grande sonho do Muricy Ramalho, especificamente, são amigos pessoais, são amigos particulares. E significa que o Muricy esteja trabalhando pela demissão do Zubeldia? Não, mas significa que as pessoas já estão ligando pontinhos dentro do São Paulo, né? E se o Zubeldia não começar a mostrar resultado logo, eu acho que dificilmente ele se segura para dar continuidade a esse trabalho no Campeonato Brasileiro. Pode ser uma espécie de replay do que aconteceu com o Rogério Ceni, replay do que aconteceu com o Carpini, de terem sofrido eliminações no estadual que custaram o emprego. Mas, como eu disse, até chegar lá, até chegar ao fato do São Paulo ser eliminado, do São Paulo passar por um tombo muito grande, passar por um trauma futebolístico muito grande, é meio provável para mim de que essa demissão só aconteceria para criar esse fato novo e tentar tirar atenção, tentar agradar as pessoas referentes a esse caso dos conselheiros não são paulinos. Né? Minha opinião sobre esse caso dos conselheiros, como eu disse, não é ilegal, mas para mim é imoral. Eu acho que como instituição o São Paulo deveria se preservar. E o São Paulo não se preservou. E aqui, deixando muito bem claro, tá? Não é factoide, né? Acho que todo mundo aí que acompanha aqui o Avante Meu Tricolor, que acompanha aí as internets são paulinas, essas pessoas já foram identificadas, até pessoas muito próximas do Casares já divulgaram, já estão também, já demonstraram sua insatisfação, por mais que tenha sido curta, né? Falaram do assunto e já não falam mais. Estamos esperando aí para ver como é que tá. Porque, de fato, muita coisa pode rolar até março, tá? Dentro do que a gente apurou é isso. Muita coisa pode acontecer até março. Né? O Conselho Consultivo pode, por mérito próprio, barrar isso, mas existem cardeais que estão extremamente ofendidos com essa situação, que estão extremamente ofendidos e que não vão tolerar a presença de pessoas não são paulinas lá dentro. Como eu disse, é algo inédito na história do São Paulo, e a permanência do Zubeldia nessa reta final de Paulista, né? Porque, como eu disse, tudo leva a crer, para mim, não é uma torcida, é uma opinião, é um achismo, de que vai terminar como terminou o Ceni, que vai terminar como terminou o Carpini, né? Se caso não tenha um resultado positivo ali no decorrer do mata-mata do Paulistão, porque o São Paulo basicamente já está classificado. Né? Mas antes disso, para o São Paulo dar esse passo de demissão, tem que acontecer isso. Tem que gerar uma celeuma muito grande, uma insatisfação muito grande. Dentro do clube já tem. O Casares está sendo muito pressionado, repito, as minhas apurações indicam que ele não viu os indicados antes, mas também é aquilo, depois que viu não fez nada para mudar também, né? Então, mas é algo que prejudicou bastante a imagem dele dentro do clube, isso eu posso garantir para vocês. Tem muita gente divulgando aí, ninguém lá dentro faz nada. Não, tem muita gente satisfeita lá dentro. E aí, eles precisam criar um fato novo. Para esse fato novo surgir, seria a demissão do Zubeldia. Louco, né? Louco. Deixa nos comentários aí o que você acha, o que você tá achando. É um São Paulo que não consegue ter paz, né, cara? São Paulo é um clube que já faz algum tempo não consegue viver em paz, ter tranquilidade, ver a torcida satisfeita, né? Sinal também um pouco da grandeza do São Paulo, né? Beijo do Gordo, a gente volta a qualquer momento com mais informações. Tchau. Já sabe, se inscreve aí, dá o like aí, ajuda a gente, faz o Pix. Tchau.